começar quebrando a maior mentira que já te contaram sobre sexo. A de que existe um roteiro normal. Desde cedo, as pessoas ensinam pra gente o que é certo na cama e que qualquer desejo que fuja desse script vira motivo de vergonha, de culpa, de ansiedade. Mas e se eu te dissesse que, às vezes, essa fantasia estranha é a sua parte mais autêntica gritando pra ser ouvida aí dentro? Hoje a gente vai jogar essa palavra normal no lixo. No lugar dela, a gente vai falar sobre o que é humano, sobre o que é comum e principalmente sobre o que é seu. Eu sou a Vicky Mansur Pisa, terapeuta de mulheres especializada em sexologia. Vem comigo? Bom, a primeira coisa que a gente precisa falar quando a gente vai falar de fetiche, de fantasia, é consentimento, tá? Essa é a primeira coisa de todas. Então, não existe um roteiro do que deveria ser normal, do que deveria ser esperado de você, de como você deve se comportar, 10 passos, sabe aqueles roteiros tipo guias perfeitos para o sexo oral, 10 passos para fazer não sei o quê. Eu não gosto de nada disso, tá? Eu acho legal a gente ter ideias, explorar técnicas, mas eu não acho que é sobre nada disso. Eu acho que isso é o que menos faz a diferença, pra ser bem sincera. Então, o que é, né? É a gente poder ser a gente, mas sempre dentro dessa base do consentimento. Então, a primeira coisa, antes de mais nada, que precisa ser estabelecida é uma conversa sobre quais são os limites, quais são os desejos, quais são as necessidades, o que eu não gosto, mas estou disposta a fazer, o que eu gosto, o que o outro gosta, o que o outro está disposto a fazer. Percebem que tem uma diferença entre o que eu quero, o que eu gostaria, mas também o que eu tô disposta. Eu vou trazer um exemplo que eu acho que fica mais fácil. Às vezes eu não gostaria de fazer uma massagem no seu pé, mas eu tô disposta a fazer uma massagem no seu pé. Mas se você me pedir, talvez, para fazer carinho na sua cabeça, eu não esteja disposta. Ou seja, a gente precisa entender quais são os limites e quais são as nossas disposições, além de entender quais são os nossos desejos. E aí negociar isso dentro de uma relação, tá? Então, toda vez que a gente vai falar de coisas mais fora do comum e até das comuns, a gente precisa passar por esse ponto do consentimento. Não adianta a gente querer achar que eu vou enganar ou manipular ou conduzir o outro para que ele realize a minha fantasia ou realize o que eu quero. Isso é péssimo, não façam isso, tá? Isso é uma coisa totalmente perversa. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa, antes de mais nada, bancar a nossa fantasia, né? Então, eu preciso estar em paz com os meus desejos. Eu preciso aceitar que eu tenho esses desejos. Vou pegar um exemplo. Uma coisa é eu virar para alguém e falar: eu gosto que bata na minha cara. Outra coisa é eu me julgar horrores, porque eu gosto que batam na minha cara, por exemplo, é um exemplo fictício. Eu me julgar horrores, porque eu gosto disso, e aí eu chego e já vou falar isso com vergonha, com culpa, com medo, com ressentimento, porque se vem um julgamento da outra parte, ou se vem uma negativa da outra parte, isso vai me colocar num lugar interno muito ruim. Então, o que a gente precisa antes de mais nada? Fazer as pazes com o nosso desejo. Ok, eu gosto que batam na minha cara, por exemplo. Talvez isso seja uma coisa que me dê vergonha, mas que eu vou ter que trabalhar dentro de mim, que é um desejo que eu tenho, que é uma coisa que me dá prazer, que é uma coisa que precisa acontecer talvez dentro de limites. Qual é a força que você vai bater? Em qual contexto isso pode acontecer, né? Óbvio, não é porque você pode bater em tal contexto que você vai poder bater na minha cara sempre, o tempo todo. Então, percebem que tem várias nuances das coisas que a gente precisa trabalhar? Então, quando a gente fala desse aspecto psicológico, é muito importante que, antes de mais nada, antes de verbalizar, antes de comunicar, a gente primeiro cria esse espaço seguro interno de fazer as pazes com o nosso desejo. Ok, é disso que eu gosto. Ok, é isso que eu gostaria de explorar. Depois que a gente cria esse espaço seguro interno, a gente vai criar esse espaço seguro externo através do consentimento, que é o que eu estava falando no começo do vídeo. Vamos conversar. Eu sei que muita gente não gosta de conversar sobre sexo, inclusive o meu próximo vídeo vai ser sobre isso. Mas a gente precisa poder conversar e precisa poder dizer, estabelecer limites. Essas conversas podem ser desconfortáveis, mas elas também não podem ser, né? Por quê? Porque a gente precisa criar esse espaço seguro, interno e externo, para poder testar e explorar coisas novas. Senão, gente, a chance de dar ruim é enorme, né? A chance de você cruzar um limite meu, de eu cruzar um limite seu, da gente não conseguir se comunicar na hora, da gente travar,
dessa ser uma situação traumatizante, ela é enorme. Então, antes de mais nada, a gente precisa sim poder conversar extensamente sobre essas fantasias, sobre esses desejos. E isso pode ser feito de uma forma leve, não precisa ser feito de uma forma pesada e muito séria. A gente tá conversando, a gente tá negociando, a gente tá se entendendo. O que precisa ter aqui nessa conversa? Autenticidade, disposição para ouvir e para acolher o desejo do outro, o que não significa que você é obrigado a realizar o desejo do outro, tá? Então vamos de novo. Autenticidade, poder falar abertamente sobre o que você quer, quais são os seus limites, os seus sims, os seus nãos, os seus talvez, os vamos pensar juntos. E acolher o desejo do outro, ou seja, não julgar, não ridicularizar, não banalizar, acolher, escutar, se dispor a ouvir, a acolher. O que não significa se dispor a fazer o que você não quer fazer, tá? Então, acho que isso é bem importante de diferenciar. E aí, entender que quanto mais a gente conseguir levar isso para um lugar onde a gente está brincando, onde esse é um espaço, né, onde o sexo vira um espaço de uma brincadeira de adulto, onde a gente consegue dar risada se acontecer alguma coisa estranha, dizer que sim, dizer que não, conduzir, conversar antes, durante e depois, mais fácil, mais gostoso, mais leve e mais rica fica a nossa vida sexual. Outra coisa que vale da gente falar é que nessa conversa, às vezes, sei lá, você vai ter um desejo que eu não quero realizar. Então, você quer fazer homenagem e eu não quero, eu não gosto disso. Ok, o que você tá querendo sentir com isso, né? Como a gente vai poder negociar essa sensação? Ah, eu gostaria de me sentir mais desejada, desejada por duas pessoas ao mesmo tempo. Eu vou conseguir realizar isso, e aí aqui eu tô inventando alternativas, cada um vai precisar inventar as suas, tá? Então eu gostaria de me sentir desejada. Então, será que a gente vai criar um roteiro ou alguma coisa onde eu me sinta muito desejada por você? Será que a gente vai assistir pornô enquanto a gente tá transando? Porque aí pode me dar uma sensação de que tem uma pessoa a mais e não tem? Será que a gente vai poder fantasiar sobre isso e falar sobre isso na hora, sem que a gente precise necessariamente ter uma terceira pessoa ali? Nada disso me serve, então essa fantasia não vai ser realizada. O que mais você gostaria, né? Ou seja, o que eu quero trazer aqui? Essa negociação, ela vai passar por vários pontos. E a gente precisa realmente poder conversar extensivamente sobre as coisas e entender muito o que a gente quer sentir com aquilo. Porque às vezes a gente consegue encontrar outras formas de sentir o que a gente quer sentir que façam mais sentido para todas as pessoas que estão envolvidas naquela dinâmica, seja um casal, seja uma parceria, enfim. Acho que esses são os pontos mais importantes. A gente fez um vídeo aqui curtinho. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve aqui no canal. E não esqueça de mandar suas dúvidas para eu poder respondê-las aqui. Um beijo, até o próximo vídeo.